So guys, então vamos retornar ao conteúdo. Como a gente viu no vídeo anterior, nós passaremos a estudar máximos e mínimos, valores máximos e mínimos de funções. Por que mesmo? Porque ao analisar um problema real, onde você busca máximo ou mínimo, você modela aquele problema de modo que no fim das contas você acabe trabalhando como função. Então aquele problema real ele está relacionado a alguma função. Então essa análise de funções do ponto de vista de máximos e mínimos é o que nós iremos fazer. E quando a gente fala análise de funções em respeito a valores máximos e mínimos, a gente tem dois pontos de vista. Na verdade tem mais, né? Mais do que nós iremos trabalhar aqui são dois pontos de vista. Quais são os pontos? O primeiro ponto de vista é você analisar máximo e mínimo olhando para a lei da função. Como assim a lei? Aquele tal f de x igual a alguma coisa, igual a um x quadrado, igual a um x quadrado mais 1. Então você pode analisar os máximos e mínimos olhando para a lei. Assim, à primeira vista, a gente praticamente é quase impossível descobrir um máximo ou mínimo olhando, mas nós iremos estudar técnicas aqui que nos permitirão encontrar máximos e mínimos olhando para a lei. O segundo ponto de vista, que é bem mais simples, não precisa nem fazer conta, é o ponto de vista, é a análise de máximos e mínimos olhando para o gráfico da função. Olhando para o gráfico, é bem mais simples, guys, analisar pontos de máximo e mínimo. Tá. Pois bem, então iremos fazer uma análise desse gráfico, onde iremos buscar os pontos, já que eu quero valores máximos e mínimos, nós iremos perceber que eles estão ligados aos pontos mais alto e mais baixo. A gente vai já ver isso. Guys, nesse gráfico aqui podemos perceber que o ponto mais alto do gráfico é justamente, eu vou pegar aqui o pincel azul, é justamente esse aqui. Não é esse, né? Esse ponto aqui onde eu acabei de circular. É o ponto mais alto. Então nessa análise eu vou colocar aqui o ponto mais alto. Qual é o ponto mais alto do gráfico? É esse ponto. Esse ponto ele tem a abscissa, esse valor. Qual é o valor? Se aqui é 2, aqui é 4, você percebe que cada quadradinho desse, tracinho, divisória, como queira, pula de 1 em 1. Então aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui vai ser o 3. E aqui vai ser qual? Depois do 4 é o 5. Então veja bem, qual é o ponto mais alto? O ponto mais alto é esse ponto que tem a abscissa 3, aí você coloca aqui entre parênteses, a abscissa primeiro, 3, e depois coloca a ordenada. Qual é a ordenada? A ordenada é esse aqui, ó. Que número é esse? Isso aqui, aliás, isso aqui não é um número, né? Mas representa o número 5. Então, abscissa 3, ordenada 5. Esse é o ponto mais alto. Sempre que pedir um ponto, normalmente pedir um ponto no gráfico, você vai colocar em forma de um par o abscissa e a ordenada. Continuando. Acontece, guys, por que eu estou interessado nesse ponto mais alto? Porque o ponto mais alto, ele entrega o maior valor da função. Uma vez que o maior valor da função é o valor máximo que a função atinge. E os valores da função estão no eixo Y. Quando a gente fala em valores, vou colocar aqui, ó, anotem aí, quando a gente fala em valores de uma função, a gente se refere a valores da imagem, tá, guys? Então, falou de valores de uma função, nós nos referimos à imagem dela. A imagem dela, da função, é no eixo Y. Então, os seus valores estão no eixo Y. E aí, veja bem, você pode observar que o ponto mais alto é o que vai indicar o maior valor lá no eixo Y. Qual é o maior valor da imagem no eixo Y? É esse aqui, ó, o ponto mais alto, que é o 5. Se você perceber, acima do 5 não tem mais nenhum valor de função. Não é mais imagem, porque
acima do 5 não tem gráfico. Então, se ficou confuso, a questão é o maior valor da função está ligado ao ponto mais alto. Então, aqui tem aqui perguntando qual é o maior valor. O maior valor é 5, a gente vai colocar. Agora, além dos valores máximos, nós também buscamos pelos valores mínimos. Valores mínimos. E nos valores mínimos, o mínimo, a gente vai buscar o ponto mais embaixo do gráfico. Por isso, a nossa próxima pergunta é: ponto mais baixo. Qual é o ponto mais baixo? Olhando o gráfico, você pode observar que esse pontinho aqui, que eu vou circular, é o ponto mais baixo. Eu vou colocar aqui. Qual é a abscissa dele? A abscissa dele é... Cadê? Onde é que tem a abscissa? Tá aqui o eixo X, né? Tá aqui ele. Eu baixo aqui, ó. Tá aqui. A abscissa dele é o 6, eu coloco o 6. E agora falta a ordenada. A ordenada é 2. Parece um menos 2, tá, guys? Mas não é menos, não. Isso aqui é só da linha mesmo. É 2. 6. Tá aqui o ponto mais baixo, 6 e 2. E o menor valor? Valor, lembre-se que o valor é a imagem, tá? No eixo Y. Qual é o menor valor? Esse ponto mais baixo, ele está associado ao menor valor. O menor valor é 2. Menor valor, pronto. Então, nessa análise gráfica, guys, nós temos que o maior valor dessa função é 5, o menor valor é 2. E uma observação, nem sempre a função vai ter menor ou maior valor. Menor ou maior valor. Por quê? Porque de repente, se você pensar nesse gráfico, se ele baixasse, continuasse baixando aqui, esse ponto não seria mais embaixo, porque esse próprio ponto aqui está mais embaixo. Esse está mais embaixo, esse está mais embaixo. Então, dessa forma, como ela desceria infinitamente, não teria um valor mais embaixo. Então, há situações e situações. A gente vai analisar isso, mas por enquanto esse gráfico não tem essa perna, esse braço, então ele tem esse menor valor. Ok, guys? E é isso por enquanto. Thanks.